Vou falar aqui, é mais familiar, enfim. Eu, na verdade, iria intervir amanhã, mas uma coincidência programática obrigou-me a pedir ao professor Bacelar Gouveia uma transferência para o passado, uma antecipação da conferência, porque tenho muito gosto em aceder a este honroso convite e em participar, na realidade, numa conferência que é já um número clássico no nosso país no domínio da segurança. Desde há anos que se debate aqui no âmbito destes congressos a matéria da segurança de uma forma aberta, plural e cientificamente apoiada. Eu hoje gostava de falar um pouco na segurança de forma genérica e na perspectiva da cooperação. Cooperação não apenas europeia, mas também no âmbito da CPLP. E vou tentar dar um certo realce a essa necessidade de cooperação. Tenho aqui autonomizados 5 tópicos, 5 topoi, ou numa linguagem um pouco mais pretensiosa, vou apresentar 5 proposições em matéria de segurança. A primeira, óbvia, é esta. O conceito de segurança é um conceito polissémico. O conceito de segurança tem vários significados. E esses diferentes significados distinguem a segurança interna e a segurança externa, ou defesa nacional. Essa distinção está claramente assumida na nossa Constituição, sobretudo a partir da revisão constitucional de 1982, que acabou com o Conselho da Revolução e deu maior nitidez às funções de segurança e defesa. Segurança também implica a distinção entre safety e security, ou entre proteção civil e segurança em sentido estrito. Também se fala em segurança a propósito da segurança global, um conceito integrado que engloba várias dimensões da segurança, incluindo já também a saúde pública. Também se fala em segurança nacional, num sobreconceito destinado a unificar, numa certa perspectiva pelo menos, a segurança interna e a defesa nacional, e finalmente em segurança humana, referindo todos os aspectos que são necessários a uma autopoiese humana, à manutenção da espécie humana no fundo, que hoje se confronta com desafios consideráveis ao nível planetário, como o aquecimento global, os desafios do clima, que são tão menosprezados por algumas pessoas com muito mais poder do que sentido de responsabilidade. Bom, neste contexto, a segurança é um direito fundamental e essa é a segunda proposição que eu aqui queria deixar. É um direito fundamental e é uma função essencial do Estado. Isso vale para Portugal, por força do artigo 27 da Constituição, mas vale para a generalidade dos países que consagram Estados de direito democráticos. Na realidade, esta concepção da segurança como um direito fundamental vem dos grandes textos de direitos do século XVIII. Desde logo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Essa grande declaração consagrava como direitos naturais, ou seja, inerentes à natureza humana, o direito à liberdade, o direito à segurança e o direito de propriedade, visto que adotava uma visão liberal em matéria de direitos. Por outro lado, também no constitucionalismo português se passou algo de semelhante. A nossa primeira Constituição, a Constituição de 1822, que resultou da Revolução Liberal de 1820, logo no artigo 1º, também tinha um tríptico de direitos, que são o direito à liberdade, o direito à segurança e o direito de propriedade. Direitos considerados também, no fundo, inerentes à natureza humana. Mais tarde, a Carta Constitucional de 1826, que foi escrita em boa medida pelo punho de Dom Pedro, no Brasil, a Carta Constitucional de 1826, teve uma novidade nesta matéria que não é irrelevante. Veio considerar expressamente a segurança uma função do Estado, uma função essencial do Estado.
Portanto, a segurança tem este duplo papel, direito fundamental e função essencial do Estado. Como direito fundamental, hoje, a segurança na Constituição Portuguesa é um direito de liberdade ou garantia, o que lhe assegura um regime de tutela muito forte, que é o regime do artigo 18. Uma das chaves para compreender em matéria de direitos, liberdades e garantias a Constituição Portuguesa é o artigo 18. Porque o artigo 18 foi aprovado na perspectiva de evitar que o discurso sobre direitos, liberdades e garantias em Portugal seja matéria retórica. É um artigo que diz que as normas sobre direitos, liberdades e garantias têm aplicação imediata, vinculam entidades públicas e privadas, que as restrições só são admissíveis quando previstas constitucionalmente, que se tem de limitar ao mínimo indispensável para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente tutelados e, finalmente, que as normas que prevejam restrições têm de ser gerais e abstratas, não podem ser retroativas e têm de preservar o núcleo essencial dos direitos, liberdades e garantias. Este artigo 18 tem uma história e uma razão de ser que é mais ou menos simples de explicar. É que na vigência da Constituição de 1933 havia muitos direitos que eram consagrados em teoria, mas não eram levados a sério na prática. Por exemplo, o direito de manifestação existia à luz da Constituição de 1933. Só que, como muitos direitos, dependia da regulamentação. E como não havia regulamentação nenhuma, não podia ser exercido. Na Constituição de 1976 tentou e conseguiu-se evitar que algo de semelhante se passasse através deste método. Por exemplo, logo a seguir ao 25 de Abril, para dar um exemplo, ou melhor, logo a seguir à aprovação da Constituição de 1976, os funcionários públicos quiseram fazer uma greve. E não havia nenhuma lei da greve da função pública. E, no entanto, fizeram, por força do tal artigo 18 da Constituição. Porque o direito à greve é um direito de liberdade ou garantia. Claro, para o efeito, o Estado pediu um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que criou normas ad hoc, digamos assim, inspiradas nas do setor privado, aliás, para saber como deveriam funcionar os piquetes, como seria a questão do pré-aviso e por aí fora. Bom, tudo isto serve para dizer que o direito à segurança tem este regime forte. Tem este regime forte. É verdade que a ideia de um direito à segurança tem o seu quê de programático, de um pouco difuso. Mas eu já ouvi o professor Bacelar Gouveia dizer, e com razão, que não é completamente improvável que um dia um grupo de cidadãos decida demandar o Estado por ser violado o seu direito à segurança, por ausência das prestações de segurança devidas do Estado. Por exemplo, em matéria de proteção civil, com os grandes incêndios de 2017, isso seria bem possível, tendo em conta o que se passou e em preparação, digamos assim, do sistema de proteção civil para enfrentar aquela catástrofe. Terceira proposição. Para enfrentar os desafios à segurança, que são desafios consideráveis, é necessário conjugar vários subsistemas. Na realidade, a organização do Estado é uma organização complexa. Não por acaso, se agarrarem a nossa Constituição, vão verificar que a parte dedicada à organização económica, a segunda parte é homeopática, porque a nossa economia nunca foi dirigida. É uma economia essencialmente liberal e de mercado. Portanto, a parte da organização económica tem 20 e poucos artigos. Em contrapartida, a parte da organização política, como acontece em qualquer Constituição, é muito desenvolvida. Mesmo a Constituição norte-americana, que é tão escassa em normas, começou por essas normas. Os 7 artigos originários da Constituição americana, de 1787, são o pacto fundador de uma união entre 3 antigas colónias norte-americanas e, portanto, o que se prevê nesses 7 escassos artigos são os órgãos de soberania, o Congresso, o Presidente e os tribunais. Ora bem, nós temos uma longa, realmente, parte política na Constituição e essa parte política também se exprime nos vários sistemas que correspondem a funções essenciais do Estado. O sistema de segurança é um sistema extraordinariamente complexo. É um sistema extraordinariamente complexo porque integra organismos e departamentos dependentes de vários ministérios. Porque integra elementos que têm estatutos diferentes, militares e civis, profissionais e voluntários.
porque integra finalmente vários subsistemas com lógicas de funcionamento próprias. Por exemplo, fazem parte do sistema de segurança em sentido amplo, o sistema de segurança interna, o sistema de informações da República Portuguesa, o SIRP, o SIC, o sistema de investigação criminal, cujas bases foram assumidas formalmente só em 2000, com a Lei de Organização da Investigação Criminal, o sistema prisional e de reinserção social, um sistema normalmente conhecido, mas que é essencial em matéria de segurança, porque na realidade a história do direito penal, eu costumo dizê-lo, não é uma história cujo final feliz acabe na condenação, como nós não contemplamos, e bem, a pena de morte e nem sequer a pena de prisão perpétua, é evidente que os problemas de segurança continuam depois das condenações, nos estabelecimentos prisionais e na saída. Portanto, o sistema prisional é um elo essencial do sistema de segurança interna também. O sistema de justiça. O sistema de justiça é um sistema auxiliar do sistema de segurança interna. O sistema de proteção civil é algo de essencial. Nós temos visto, através da nossa infeliz experiência dos anos mais recentes, e o sistema de defesa nacional. O sistema de defesa nacional, na realidade, tem um papel cooperativo, sobretudo em matérias de proteção civil, mas em matérias mais amplas. Basta dizer que, por exemplo, os militares têm um papel decisivo quando há estados de exceção. O estado de sítio e o estado de emergência, que são, como é sabido, declarados pelo Presidente da República, mediante a autorização da Assembleia ou da Comissão Permanente da Assembleia e depois de ouvido o Governo. Mesmo em sistemas em estados de exceção supraconstitucionais, isto também é verdade. O professor Bacelar está aqui ausente e, portanto, não se pode defender de algo que eu diga de impreciso, o que é sempre uma vantagem, devemos aproveitar estas ausências. Mas o professor Bacelar tem uma tese de doutoramento sobre estados de exceção supraconstitucionais. Claro que a tese em si mesma é altamente discutível, porque uma pessoa pode dizer não pode haver nenhum estado de exceção para além dos previstos na Constituição, que são o estado de sítio e o estado de emergência. Mas, na realidade, nos últimos anos tentou-se fazer um certo caminho, e eu ajudei a fazê-lo em termos políticos, quando tive responsabilidades. Na Lei de Segurança Interna prevê-se um Estado a que não se pode chamar de exceção, porque não é permitida a suspensão de direitos, mas um Estado em que, por exemplo, é possível articular a ação das Forças de Segurança e das Forças Armadas, e em que são atribuídos poderes de comando ao Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, perante só duas espécies de ocorrências, ou atentado terrorista, efetivo ou iminente, ou grande catástrofe. Nessas situações, prevê-se a atribuição de poderes de comando ao Secretário-Geral da Segurança Interna. A Lei de Segurança Interna, de resto, foi também revista, digamos assim, por mim, entre aspas, pela Unidade de Missão em 2007, para poder assumir estes poderes, que exigem também, diga-se de passagem, uma comunicação ao Presidente da República na qualidade de Comandante Supremo das Forças Armadas. De qualquer maneira, nesta matéria, sinto que estamos mal preparados legalmente, se me permitem o à parte. Estamos mal preparados legalmente porque, por exemplo, ainda recentemente vimos, no caso da greve dos transportadores de matérias perigosas, que foi declarada a situação de alerta. Pois bem, foi declarada, mas, salvo o devido respeito, que é muito, e compreendendo tudo o que se passou, foi declarada ilegalmente. Essa é que é a cruel verdade. Porque a Lei de Bases da Proteção Civil apenas admite que seja decretada quando há um grave acidente ou uma catástrofe, que, para evitar dúvidas, são definidos na própria lei e que não correspondem à greve dos nossos amigos camionistas. E, já agora, também, diga-se de passagem, é evidente que se justificava que fosse declarada a tal situação de alerta. Só que não podia ser declarada porque a norma que prevê a situação de alerta, para terminar, em termos jurídicos, de vez em quando convém falar em termos jurídicos, é uma norma excepcional, que, de acordo com a velha regra do Código Civil, não pode ser aplicada analogicamente. Portanto, mesmo que se diga, não é grande acidente nem catástrofe, mas é parecido, e, portanto, aplicamos analogicamente. Aplicamos nada, porque é uma norma excepcional e, portanto,
é proibida a aplicação analógica de normas seccionais. Eu digo isto não para denunciar uma grande ilegalidade, mas só para chamar a atenção para a ausência de soluções legais para situações de necessidade óbvia, em que aqui se justificaria plenamente declarar a tal situação de emergência. Bom, portanto, a necessidade de enfrentar os desafios de segurança implica a conjugação de vários subsistemas e é necessário articular esses subsistemas. Para isso, quando foi revista a Lei de Segurança Interna, foram aumentados justamente os poderes do Secretário-Geral de Segurança Interna e é necessário partilhar informações. Na parte final do meu mandato, foi criado a Plataforma Integrada de Informação Criminal. O sistema está previsto desde 2000, mas a Plataforma Integrada de Informação Criminal prevê a partilha de informações relevantes entre os vários serviços e forças, entre as várias polícias, foi criada e penso que já estará a funcionar. Não sei se melhor ou pior, mas de uma coisa não tenho dúvidas, é de que esta partilha de informações também é necessária para garantir a segurança. Quarto tópico, quarta proposição. É necessário enfrentar os desafios da segurança numa lógica cooperativa e global. E aqui queria falar um pouco no papel da União Europeia, da NATO, ou OTAN, e da CPLP. Bom, vejamos, em primeiro lugar, falando um pouco da Europa. Neste momento, Portugal pertence a uma entidade de direito internacional que é absolutamente única. Portugal não faz parte de um Estado federal, a União Europeia não é, pelo menos por enquanto, um Estado federal, mas é uma realidade pan-federal, se me permitem. Não há memória de nenhuma organização internacional anterior com moeda única e fronteiras comuns. E a moeda única e as fronteiras comuns são dois dos traços característicos mais fortes, mais vincados da soberania. Portanto, nós não temos neste momento uma federação europeia, mas temos uma entidade de direito internacional com traços característicos de uma federação. E isso tem consequências. Por exemplo, eu não sou especialista na matéria, mas é óbvio que a ausência de moeda própria de cada Estado nos priva de políticas monetaristas. Nós não podemos diminuir o valor da nossa moeda. Por exemplo, numa situação de crise, antes havia o velho truque. Continuávamos a receber o mesmo e a poder comprar menos. Sempre é um certo consolo. Não diminuímos de remuneração. Como não foi possível fazer isso em 2010 e 2011, o que é que aconteceu? Diminuíram mesmo as remunerações. Houve cortes de subsídios e de remunerações. O que é um bocadinho mais doloroso em termos, quanto mais não seja simbólicos, e tem consequências económicas diferentes. Portanto, ao nível económico, isso está mais do que visto, e isso tem consequências depois, porque se não houver uma moeda única acompanhada de políticas de coesão social, pode haver um desastre nos Estados mais frágeis, sobretudo em situações de crise. Ao nível de segurança, passa-se algo idêntico. Neste momento há uma fronteira comum de 27 Estados. Uma fronteira comum. Portanto, nós temos a obrigação de adotar políticas integradas e globais em relação às migrações, em relação aos refugiados, em relação ao terrorismo, pois está claro, em relação à gestão das fronteiras. Bem, nós podemos dizer uma coisa muito simples. A nossa fronteira atlântica, de que tanto nos ufanamos com razão, a nossa fronteira atlântica é a fronteira de 27 Estados, não é a fronteira de Portugal. Quando alguém aterra hoje em Roma, Berlim ou Paris, aterra em Portugal, em sentido próprio, quer dizer, aterra num espaço comum, no âmbito do qual não é preciso exibir passaportes, basta um cartão de cidadão. Os jovens certamente encaram isso com naturalidade, mas não era assim que nós encarávamos quando tínhamos a vossa idade. Enfim, sobretudo antes do 25 de Abril, Portugal era um país extremamente fechado, onde ir à Espanha já era uma boa aventura, ir ali a Badajoz ou coisa parecida. Portanto, agora tornámos-nos um país muito diferente, cosmopolita, aberto, sem fronteiras. Isso é bom ou mau? É bom.
É bom realmente estarmos num espaço onde a liberdade de circulação de pessoas e bens é tão nítida e tão eficaz. Agora, representa também certos perigos, obviamente. Por exemplo, quando, em 2007, foi alargada a União a mais 7 Estados-membros, esses 7 Estados-membros, para pertencerem, foi alargado o espaço Schengen a mais 7 Estados-membros, queria dizer, esses Estados-membros, para pertencer ao espaço Schengen, tiveram de aderir ao sistema de informação Schengen. O que é esse sistema de informação Schengen? É um sistema que permite a identificação e a perseguição transfronteiriça de pessoas que cometam crimes, que são a ser perseguidas por terem cometido crimes ou por deverem cumprir penas. Uma pessoa que comete aqui um homicídio, pois se não tem de mostrar nenhum passaporte para ir para a Espanha, para a França, para a Itália, tem de entrar num sistema, que é o dito sistema de informação Schengen, que permite às autoridades desses países detectá-lo. Mas, para além dos instrumentos de cooperação internacional, existe neste momento na União Europeia, em grande medida graças a um comissário português, que foi o Dr. António Vitorino, o chamado Mandado de Detenção Internacional. O que é isso do Mandado de Detenção Internacional? É um mandado emitido por um Estado-membro que tem eficácia noutro Estado-membro. Serve para obter a entrega de uma pessoa que é perseguida no Estado que emite o mandado, ou porque é objeto de um procedimento criminal, ou porque deve cumprir pena. E o Estado no qual essa pessoa se encontra, que é objeto do mandado, é obrigado, em princípio, a entregá-la, de forma muito mais fácil do que nos pedidos de extradição. Isto é postulado pela cooperação europeia, tal como a existência de diversas instituições. Refiro-me, por exemplo, à Europol, que não tem poderes de law enforcement, mas de cooperação e de coordenação. Refiro-me ao organismo de coordenação de informações, sobretudo em matéria de luta contra o terrorismo, que se chama INTCEN. Refiro-me, por exemplo, ao Eurojust, um mecanismo de cooperação judiciária. Refiro-me à Eurogenfor, um mecanismo de cooperação de polícias de natureza militar, à Frontex, que é o embrião da Agência de Fronteiras, e a tantos outros organismos. Ou seja, é hoje impossível pensar na segurança a sério na União Europeia sem pensar à escala da União e não numa perspectiva estritamente estadual. De resto, os nossos amigos britânicos que decidiram, de forma, eu atrevo-me a dizer, irresponsável e leviana, sair da União, esqueceram-se de uma coisa. Esqueceram-se de que há muitos anos andavam na Europa, desculpem a expressão, a comer carne de lombo, sem nenhum osso. Beneficiavam de tudo isto, por exemplo, em termos de segurança, sem sequer terem obrigação de abrir fronteiras. Quer dizer, tinham a parte só positiva da cooperação europeia. E agora é evidente que sentem algumas agruras, não apenas em termos económicos, mas em termos de segurança, porque um Estado europeu hoje não pode garantir a segurança dos seus cidadãos em ambiente não cooperativo. Bem, isto estava para muita conversa e eu não vou alongar muito mais e, portanto, só queria dizer que esta necessidade de cooperação também vale para a nossa aliança atlântica, mas vale muito principalmente para a CPLP. E aqui permitam-me que eu me arrogue de alguns resultados. Uma das coisas que eu fiz quando era ainda diretor-geral do Serviço de Informações de Segurança foi propor a criação de um fórum de informações lusófono. Continua a funcionar. Tanto quanto sei, com grande alegria minha, que é um fórum de informações que reúne os países da CPLP, que vai reunindo em vários países e que reuniu pela primeira vez em Brasília. Se bem me recordo, enfim, estive em Brasília pela primeira vez nessa altura na fundação do Fórum de Informações Lusófono. Todos os países da CPLP participam e creio que é um excelente sinal na luta contra o crime, porque hoje o crime é muito transnacional, estamos a falar dos crimes de tráfico, estamos a falar de crimes de terrorismo, da criminalidade económica e financeira que não conhece fronteiras, da cibercriminalidade que não conhece fronteiras e, portanto, essas realidades só podem ser combatidas em termos criminais. Para terminar, quinta proposição. A criminalidade enfrenta novos desafios e perspectivas. Esses novos desafios resultam da tal criminalidade organizada, do terrorismo global,
dos crimes de tráfico, do cibercrime, da criminalidade económica e financeira. Como os enfrentar? É necessária cooperação. É necessário, sem dúvida, envolver todos os subsistemas de segurança. É necessário combater as causas e as consequências, combater no plano político e no plano da segurança e da justiça, e é necessário também criar instrumentos mais eficazes e mais severos, sem cair na cilada daquilo a que se pode chamar, em mau sentido, o direito penal do inimigo. Isto é, temos de reconhecer limites. Não podemos aceitar a tortura, não podemos aceitar um retrocesso civilizacional em relação à pena de morte. Esses limites são, e isto não é lirismo puro, são a melhor fortaleza que nós podemos construir. Porque a luta contra o crime, eu costumo dizer sempre isto, é uma luta assimétrica. Nós temos, do nosso lado, a vantagem do Estado de Direito, da força das organizações do Estado e do cumprimento de normas. Os criminosos têm, do seu lado, a vantagem da iniciativa, escolhem a forma de cometer cada crime e têm também a vantagem de não respeitarem normas. Mas é por isso mesmo que o Estado de Direito vai vencer. Vai vencer e vence sempre, porque as populações aderem a quem cumpre normas, a quem lhes dá confiança, a quem lhes inspira confiança. E no dia em que o Estado de Direito deixa cair esses dois trunfos, tudo se torna igual e o desfecho deste combate torna-se incerto.